Então, mas você quer saber, dentro desse aspecto da operação, do resultado da operação, é o que eu falo. Vamos olhar pelo lado óbvio, que só tem lado positivo, na verdade, para a gente. Mas vamos olhar pelo espectro diferente do que a gente tem lido e tem saído. Independentemente dos absurdos impostos pelo STF, pela interferência do judiciário nas operações que refletem o cotidiano do nosso dia a dia, cotidiano da nossa vida, a gente está começando a ver, mais uma vez, a polícia e a população ignorando, porque uma lei absurda pode ser determinada, pode ser criada, e ela não pegar, que aí é uma linguagem, entendeu? Que a gente está muito habituado nisso, principalmente no direito e principalmente no meio de polícia. Você pode criar uma lei dizendo o seguinte: para você entrar no morro, você tem que botar um capacete de alumínio, brilhando, entendeu? Com a luz da polícia, do giro, a sirene, o conta-giro em cima. Giroflex. Não importa isso. As pessoas, a gente vê que é tão... Vamos pegar grotesco. O desconvidado, é tão desnatural que não vai pegar. A polícia vai continuar fazendo o trabalho dela, como todas as forças policiais têm de fazer. Existe uma coisa, obviamente, a parte jurídica, que a gente tem que botar gente, sim, preocupada aí nas câmaras estaduais, nas câmaras municipais, preocupados em acabar com os absurdos legais que persistem ainda e dar todo um apoio para esse tipo de operação. Porque o tipo de operação policial no qual ali o bandido, a princípio, ele tem a perder, sim. Não, o bandido não tem a perder. Tem, sim. Ele tem a perder o local dele da boca de fumo, o ganha-pão dele ali, a comissão dele, o controle da comunidade. Separaram, inclusive, traficante de milícia. É tudo a mesma coisa. Na prática, traficantes e milícias são exatamente as mesmas coisas. Não tem criminosos. Não tem são criminosos. São criminosos. São outlaws de facções diferentes. Ponto. É isso aí. Só que as pessoas, elas não... Assim, a mídia é tão canalha, é tão ardilosa, que eles não falam como é que a polícia chega nesses locais e é recebida. Primeiro que já tem a situação geográfica que desfavorece totalmente a polícia, né? Porque é um vale. Todas as favelas do Rio de Janeiro, não é igual São Paulo, que é tudo plano, né? É um vale. Ele já tem a superioridade estratégica estando no alto. E a polícia tem que entrar embaixo e fazendo todo aquele percurso mesmo sendo cravejado de bala de fuzil. A R-15 e outros armamentos. Esqueceram do helicóptero que foi derrubado, ponto .50? Exatamente. Então, tem esse fator. Outra coisa, com esse tempo dessa bendita DPF do senhor Fachin, deu tempo deles criarem como se fossem fortalezas medievais lá dentro. Perfeito. Tem umas barricadas que eles fazem que já fica o lugar certinho para eles poderem ali atirar. Não, porque fica parecendo que esses armamentos, Flavinha, você compra em caixa de Lego. Não é. Você vai numa loja de brinquedo, comprou Lego, armamento, R15 e monta. É uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. É uma coisa medonha. E dá tempo deles treinarem também. Sim, mas esses policiais, eles teriam que ser condecorados, teriam que ter, assim, um aumento exponencial no salário deles, porque não é moleza não enfrentar o que eles enfrentam. Né? Dar a vida para proteger a vida de outros. Eu não estou falando aqui que todo mundo que mora em favela, em comunidade, é bandido. Não. Mas tem uma turma que é do mal e que mora ali dentro e que domina os coitados que são corretos. Que também não tem como se defender por ser correto. O povo da comunidade são as primeiras vítimas. É complicação. Eles são usados de escudo humano. Tem tudo isso. São explorados. Sempre da polícia, não é nunca dos traficantes, porque também quando tem aquelas execuções efetuadas pelos próprios traficantes e criminosos de toda sorte lá dentro, ninguém fala nada, a mídia não abre a boca. Nem noticia. Teve traficante, teve comandante de grupos de facções criminosas do Amazonas, inclusive, que rodou. Desencarnou ali.
E o cara do Amazonas estava fazendo ali? Foi aquilo que eu falei, por causa dessa bendita ADPF 635, ou é 653, não estou bem recordada do número correto. Por causa disso, eles tiveram quase um ano para se armar, para se organizar, para, né, como o Valdemar falou, agora eles não estão mais de chinelo havaiana, bermudão, igual carioca anda, né? E correntão. Não, agora estão usando a bota tática, colete, as roupas mesmo especiais, né? Que quem usa é o pessoal que está em ação. E Flavinha, até pegando para isso também, né? Sim, e até pegando aqui 2 comentários aqui do chat. O nosso JMB aqui falou, né, que é como uma tomada de um Monte Castelo toda vez. O nosso Jair Messias Bolsonaro aqui, falando que há uma tomada do Monte Castelo toda vez que há uma incursão policial. E é verdade, porque até pelo que a Flavinha explicou, né, a questão de declive e tudo mais, os caras estão em uma questão tática mais interessante do que o policial no que ele tá fazendo a incursão. E o DBL 2022 falou, né, vamos agradecer que não morreu nenhum policial. Ouviu um amém? Ouviu sim, DBL, amém. Os anjinhos que foram lá, o Melo falou, né, que desencarnaram mais perto do céu, mas, Melo, tem uma outra teoria, né, que como tá chegando o inverno e tá ficando um pouquinho mais frio, eles já desencarnaram para um lugar um pouquinho mais quente. Então, assim, não, é porque normalmente em cima você tem a daí. cratera. Pensa no seguinte, todo vulcão tem a sua cratera. A cratera não é embaixo, é em cima. Justo, também entendeu? tem. Eles subiram e dali eles pegam o acesso direto. O bom é que a queda é mais forte daí, né? Exato. Exatamente. Quando eles baterem lá embaixo, vai ser mais doído. Vai ser mais doído. Mas assim, de modo geral, uma coisa que a gente tem que enaltecer, e a gente vê isso na figura do presidente enaltecendo, e ainda bem que a gente escolheu um presidente que enaltece isso, é justamente parabenizar quem deve ser parabenizado. E quando você olha para o outro lado, você tem a certeza, porque às vezes a gente vê na internet o pessoal ficando ainda muito puto com uma mídia ninja, por exemplo, que eu vi que eles colocaram a bandeira em preto e vermelho, no lugar das estrelas, balas e tudo mais, assim. Eu olho para isso, assim, e eu não fico mais revoltado com isso. Eu só tenho a certeza que eu tô do lado certo, porque quando as pessoas pulam para aquela narrativa de que, assim, quem enxergou isso como algo bom não tem mais coração. Tem sim, que né, a Flavinha falou da questão de coração patriota. Tem sim, porque tudo aquilo ali é bandido, matador de gente inocente. Cara, eu quero que aquele cara morra. Completamente. É o risco do negócio ao qual ele resolveu se envolver. Sim, cada um tem seu risco profissional, né? Exatamente. Se ele resolveu ser bandido, qual é o risco dele? Morrer e depois aquela história, cravejado de bala. Esse papinho de proteger, meu Deus, porque é o pobre, favelado, vai pro inferno. É tudo conversa. Já cansei de dizer, a gente que é do Rio de Janeiro, falam da Marielle, vai buscar quem é do Rio, sabe quem era a Marielle. Quer saber como é que funciona o tráfico, quem é ali da área da Tijuca? Pergunta por que o hipermercado Carrefour foi fechado. Foi fechado por quê? Pergunta, o Chiquinho falou de um amigo dele com salão de festa. Pergunta quem tem comércio próximo à favela, que é praticamente todos, se não paga pedágio. Claro que paga. Então, sabe, é um governo paralelo permissionado pelo governo em exercício. Por quê? Porque tem comissão. Pelo o governo crime em organizado não. funciona em todo o Brasil. É tutelado pelo STF. Não, além de ser tutelado... Não, mas o governo do Rio em exercício também tá junto ali no meio. Tá junto. Falar de Marielle é furada. Furada, é verdade. Muitas furadas. Muitas peneira. Furadas. E uma coisa muito importante que nós temos que lembrar é o seguinte: por que isso é assim? Por causa de uma bendita lei que nós temos. Todo mundo fala do Código Penal. Não é o Código Penal. O Código Penal tem penas ótimas, não é isso. É a Lei de Execuções Penais, que é uma aberração, uma excrescência, uma teratologia, uma instrovenga, uma monstruosidade jurídica aquilo. Por quê? Desde essa época que surgiu o tal do garantismo penal, não é, Valdemar? Que aí o que eles fizeram? Criaram a ideia de que o cidadão que comete crime, ele tem que ser ressocializado e que ele precisa ter progressão no regime de pena. Que ele tem que ter as saidinhas.
que ele pode ficar... Não, que ele pode, porque ele leu, sei lá, um livro, 2, abate não sei quantos dias da pena. Por isso então não é assim, pena é pena. Gente, clube de tiro e fazer biblioteca. Pena é pena. Pena tem que ser cumprida na sua totalidade, em regime fechado. Acabou. Ressocialização ressocialização é depois da pena. Não, ressocializa trabalhando lá dentro. Sim. Vai trabalhar lá dentro, vai fazer crochê, tricô, sei lá. Discutindo o PEC para cotas para presidiário. Vai pro inferno. Pelo amor de Deus. Vocês não vão, vocês podem fazer, arrumar tudo quanto é jeito. Nós somos a maioria. Recado para a oposição, nós somos a maioria. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai acabar com essa frescura toda, cara. Nós vamos acabar, desculpa a expressão, com essa merda toda. Não tem jeito. É antinatural você ver alguém cometendo crime e o cara que cometeu o crime ser a vítima. É antinatural. Sim. Na teoria dessa turma, Maurício, era o que eu estava falando antes. A vítima não é realmente quem sofreu a agressão, né, injusta ali pelo meliante. Não. A vítima é o meliante para essa turma. Sim. E a culpa é de você, cidadão de bem, que trabalhou, que foi atrás do seu celular, tá pagando ainda a prestação do seu celular, não é? Que às vezes está ainda com o seu pagamento lá, que passou no banco para tirar teu pagamento, e vai o infeliz e te assalta e mata e te taca um monte de bala no meio da cara, que você entrega tudo e mesmo assim atira em você. A culpa é sua, viu? Pra essa turma é assim. É o culpado, você é o culpado porque você é a sociedade opressora. E vem essa corja de petista, essa corja de socialista, de petista, do inferno, do cacete A4, entendeu? Apoiar um cara que diz que roubar o celular não é crime. Coitadinho. Roubaram do filho dele, né? O filho dele foi roubado, ele foi atrás, não foi? Ele foi na polícia. Quem? Foi o Batman? Pois né? Mas, ô Flavinha, você falou sobre uma coisa aí, e aí, assim, pelo menos eu que sou da turma um tantinho mais jovem, né? Eu e a Papá que somos da turma um pouquinho mais jovem da bancada. A nossa época de escola, a gente já passou por uma época de escola onde a maioria das escolas já viravam falando que, assim, cara, o policial é aquele cara que faz a coisa errada, que vai atrás das pessoas de bem só porque ela é de cor, ou isso ou aquilo. Isso negativo. Foi sendo passado... Não, negativo. É negativo, só que assim, isso foi sendo passado pra mentalidade dessa molecada, que é uma geração um pouquinho pra cima da minha, depois a minha, depois um pouquinho pra baixo da minha, que a maioria dessa molecada toda olha, e quando você pega, que nem eu e o Maurício, a gente tá num grupo que é de dar haha, comentarinho de risadinha em post esquerdista. Mas ali no meio você pega umas coisas e alguns padrões do que os caras fazem que é meio interessante de você analisar seriamente. Os caras, eles de fato acreditam que qualquer ação policial é contra o pobre e desfavorecido porque ele é pobre e desfavorecido. O cara, ele já não consegue mais ter o discernimento, ele não tem mais o discernimento de que o cara tá fazendo uma coisa errada. Pra ele, o policial só matou 25 porque o policial é malvadão e tadinho dos caras estavam se defendendo da polícia malvadona. É essa a ideia que muita gente que tá do lado de lá tem. É nesse ponto que assim, não tem como discutir com os caras. Porque os caras não têm nenhuma visão próxima da realidade. Só que, Johnny, a gente tem que colocar a coisa da seguinte maneira, tá? Essa visão é uma visão de classe média. Sim, deturpadíssima. Classe média. A classe pobre da escola sabe muito bem, o cara sabe, a comunidade. A favela que ele mora, né? Que a comunidade é a invenção da Rede Globo. É favela. Tá. O cara sabe. Isso já está mudando, por exemplo, assim, uma coisa que eu sempre falo é que a cultura pop, ela começa a antecipar. Então, anos atrás, né, mais de 10 anos, a gente teve o Tropa de Elite. Ali começou a mudar, por acidente, não era a intenção do Padilha, e nem do Wagner Moura,
Que na visão deles, o Capitão Nascimento... né, Val? Na visão deles, o Capitão Nascimento era um vilão. Ele fosse odiado, imagina. Então, eles não entenderam a população adorou, foi aí que começou a virar a percepção da polícia. Hoje você vê, uma grande parte da população defende a polícia, começou ali. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.